Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Nós vamos falar de medicamentos específicos para o tratamento da doença de Alzheimer. Existem medicamentos para tratar a doença de Alzheimer? Vale a pena tratar com remédio a doença de Alzheimer? Eles vão ajudar? A doença de Alzheimer tem cura? Vale a pena investir nos medicamentos? Esses medicamentos, como eles agem, eles têm efeitos colaterais? Quem são os médicos habilitados a prescrever estes medicamentos? Estas são algumas perguntas e através do vídeo nós vamos respondê-la. Vamos lá. O cérebro humano, ele funciona por impulsos e esses impulsos são mediados por neurotransmissores. Substâncias químicas produzidas pelo próprio organismo, principalmente pelo cérebro humano, e esses neurotransmissores facilitam a condução de um impulso, como se fosse uma corrente elétrica. Mas os neurônios não têm emenda, eles têm fenda, são as fendas sinápticas, e nessas fendas agem os neurotransmissores. Nós temos um neurotransmissor importante, que é a acetilcolina. A acetilcolina, ela tem uma ligação muito forte com a memória. E descobriu-se que na doença de Alzheimer, o indivíduo tem uma deficiência de acetilcolina. Aí começou a pesquisa pelos medicamentos. E já surgiram há 20 anos ou mais os primeiros medicamentos, né, para ajudar na acetilcolina. E quais são esses medicamentos? São os inibidores da colinesterase. O que é a colinesterase? A colinesterase é uma enzima. Essa enzima destrói a acetilcolina. Se nós dermos um medicamento que inibe a acetilcolinesterase, vai ocorrer uma menor destruição de acetilcolina, vai ter mais acetilcolina. Tendo mais acetilcolina, o cérebro vai funcionar mais, principalmente no que se refere à memória. Surgiu há mais de 20 anos os inibidores da colinesterase. O primeiro que surgiu foi a tacrina. A tacrina, ela parecia ter um futuro até promissor, mas com o passar do tempo, ela mostrou-se tóxica ao fígado e logo foi retirada do mercado. Aí surgiram as que nós temos hoje. Em primeiro lugar, surgiu a donepezila há mais de 20 anos. Depois surgiu a rivastigmina. E, por fim, a galantamina. Nós temos um outro medicamento que é um coadjuvante no tratamento do Alzheimer, que é a memantina. A memantina é um coadjuvante, ela não é para iniciar um tratamento. É importante o tratamento com esses 3 medicamentos, a donepezila, a rivastigmina e a galantamina? Sim, é importante. Principalmente na fase inicial da doença de Alzheimer. Na fase inicial da doença de Alzheimer, quase sempre nós temos bons resultados. Esses medicamentos curam a doença de Alzheimer? Não. O que eles fazem? Eles podem retardar a evolução da doença e minimizar um pouco os sintomas. Por isso é importante o tratamento. Dentre esses 3, tem um melhor do que o outro? Não, eles se equivalem. O mecanismo de ação é mais ou menos semelhante um do outro, mas tem algumas pessoas que conseguem, elas se adaptam melhor do que um, do que o outro. Muitos começam com uma dose baixa, mas com o evoluir da dose, nós temos que chegar a uma dose plena, uma dose terapêutica, e o paciente não tolera. Uma outra pergunta, esses medicamentos têm efeito rápido? Não. Esses medicamentos, quando a gente atinge a dose plena, ele ainda leva aproximadamente uns 3 meses para nós sentirmos o efeito dele. É importante tratar? É muito importante tratar, principalmente na fase inicial da doença.
Dentre esses 3 medicamentos, para iniciar o tratamento numa fase bem precoce da doença, vamos falar por ordem de antiguidade, que é a donepezila. A donepezila, normalmente, ela é uma tomada só diária, começa-se com 5 miligramas até atingir 10 miligramas. A rivastigmina nós temos a apresentação oral e a apresentação PET, a apresentação adesiva. A apresentação cápsula, que é aquela que é tomada por via oral, nós temos cápsula de 1,5 miligrama, de 3 miligramas, de 4 miligramas e de 6 miligramas. A rivastigmina, ela tem que ser ingerida em 2 tomadas diárias. Normalmente se começa com 1,5 miligrama, 2 vezes ao dia, até atingir 6 miligramas, 2 vezes ao dia, que são as 12 miligramas preconizadas como a dose ideal terapêutica para o tratamento. Por final, nós temos a galantamina, que foi a última dos inibidores da colinesterase a entrar no mercado. A galantamina, ela é tomada em uma dose única diária, ela começa com 8 miligramas e vai até 24 miligramas por dia. Nós vamos aumentando gradativamente. E nós temos a memantina. A memantina, ela é associada no decorrer da doença. Quando nós sentimos que tanto a donepezila, quanto a rivastigmina, quanto a galantamina já não está tendo bom efeito, nós associamos a memantina. A memantina é de 2 tomadas diárias, a gente começa com uma dose pequena até chegar a 20 miligramas por dia. Fazendo um resumo desses medicamentos específicos para tratamento da doença de Alzheimer. É importante tratar? Principalmente na fase inicial da doença, quando se começa precocemente o tratamento, normalmente nós vemos alguns efeitos. Com o evoluir do tempo, com o progredir da doença, mesmo tomando a medicação em dose máxima, nós não vamos conseguir um ótimo efeito. É de responsabilidade do médico assistente prescrever, orientar, mudar a dose, alterar, trocar a medicação. Somente o médico assistente, aquele médico que está assistindo a pessoa, ele é a pessoa capaz, habilitada a fazer a introdução, a evolução e a retirada do medicamento. Nós temos neurologistas, geriatras, psiquiatras, que são as 3 especialidades que tratam a doença de Alzheimer. Essas 3 especialidades estão habilitadas a prescrever, a acompanhar o tratamento medicamentoso da doença de Alzheimer. Quando não existir um desses 3 especialistas, um clínico ou um outro médico que tenha conhecimento da doença e do medicamento pode prescrever. Esses medicamentos, eles têm no SUS. O SUS dispensam gratuitamente esses medicamentos para todas as pessoas acometidas pela doença de Alzheimer. Existe um protocolo que tem que seguir para conseguir a dispensa desses medicamentos. Mas todo brasileiro portador de doença de Alzheimer, acompanhado por um especialista, tem o direito de receber gratuitamente este medicamento. Não existe um melhor do que o outro. Eles se equivalem. Depende da experiência do médico, depende da tolerabilidade de cada paciente. Tem paciente que tolera mais um, tem paciente que tolera mais o outro. Nenhum nem outro é melhor. Eles se equivalem. Depende muito da tolerabilidade do paciente. No próximo vídeo, nós vamos falar do tratamento dos sintomas neuropsiquiátricos, da agitação, dos delírios, das alucinações, enfim, dos sintomas neuropsiquiátricos da doença de Alzheimer. Quais as drogas mais usadas,
quais os efeitos colaterais dela, quais são os objetivos do tratamento, se deve tratar ou não. Aguarde o próximo vídeo. E mais uma vez nós lhe pedimos, por favor, deixe um like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas publicações e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. Vamos divulgar esse trabalho, que é um trabalho que tem por objetivo levar informações, levar conhecimento para toda a família, para o familiar que tem um seu ente querido com doença de Alzheimer. Porque os estudos mostram, quando o cuidador familiar ele tem bom conhecimento, ele cuida melhor. Quando ele cuida melhor, o indivíduo com doença de Alzheimer sofre menos. Muito obrigado.